Cara, mas aí pra você ser guia turístico aqui em Portugal, o que você fez? Você teve que estudar a história de Portugal e tudo isso? Como é que é o processo aqui? Porque hoje você tá aqui em Portugal há 6 anos, você tinha me falado, né? 2017, por aí. E aí, porque você tá fazendo o seu doutoramento, então você fica aqui, você vai também, o doutoramento é na Tailândia, a gente podia falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco, mas aí você vai lá, volta aqui, e aí você, tipo, ganha o seu sustento hoje basicamente como guia turístico. Sim. O doutoramento é aqui sobre a Tailândia. Ah, ele é aqui, O ok. doutoramento é a Universidade Nova de Lisboa sobre a Tailândia. Ok. Então, depois que eu escrevi o chamado da estrada do mestrado, eu fiz uma volta ao mundo e eu fui parar na Tailândia. E lá eu comecei a trabalhar como guia. Que eu trabalhava num passeio de barco. Aham. Era literalmente o trabalho mais fácil do mundo. Fora disso, eu trabalhei numa discoteca também, que foi uma maravilha esse trabalho. Mas quando eu cheguei em Portugal para começar o doutoramento, eu não tinha necessariamente... Eu sempre gostei de estudar. Aham. Então, de 1500, do reinado de Dom Manuel I até o reinado de Dom João VI, os reis de Portugal também são os reis do Brasil. Essa parte eu conheço. Eu tive que aprender antes e depois. Nossa, velho, você conhece, mas eu não conheço não, velho. Eu já não lembro mais nada disso. É claro que nós vimos tudo isso na escola, mas eu não lembro Sim, mas nada. tipo assim, eu gosto de estudar. Então, Você assim, gosta, ou seja, é... o Marquês de Pombal e a rainha Dona Maria, eu já conhecia isto. Cara, quem foi Marquês de Pombal já agora? A praça principal aqui de Lisboa, eu não sei. Quem que foi Marquês? O que esse camarada fez? Sebastião de Carvalho Melo foi o primeiro-ministro do... Quer dizer, primeiro-ministro é um nome que nós damos hoje em dia. Na época, o ministro de Assuntos Estrangeiros do rei Dom José I, o rei do terremoto de Lisboa, em 1755. Então, disse que na época do terremoto, no 1º de novembro, que amanhã é o aniversário do terremoto, todos os nobres estavam em pânico e pensando que era punição divina, que era uma catástrofe. E o Marquês de Pombal foi a primeira pessoa a ter uma reação racional. Ok, vamos construir a cidade. Em menos de um dia, o Marquês de Pombal tinha botado segurança no Tesouro de Lisboa para evitar saqueamento. Ele já tinha botado no Campo de Ourique soldados para dar sopa às pessoas que perderam a comida. E o mais importante, ele já tinha proibido pessoas a ir embora de Lisboa. Olha só. Para que a cidade não ficasse abandonada como Pompeia, na Itália, depois da erupção do Monte Vesúvio. Aham. Então, se você quisesse ir embora de Lisboa depois do terremoto, você teve um dia. Que no segundo dia, o Marquês de Pombal tinha botado soldados, vão ficar aqui, vão construir a parada. E por essa atitude dele de ser racional e ser pragmático, o rei elevou ele ao cargo de primeiro-ministro. Uau, olha só. Então foi o homem que construiu Lisboa. Uau, interessante. Bom, isso é top. A gente podia passar, aliás, podia até fazer um outro podcast só sobre essa parte da história de Lisboa, e história de Portugal, e a história de relação com o Brasil e etc e tal, né? Mas uma dessas coisas que mais marcaram foi esse terremoto de 1755, né? Isso mudou a cara de Lisboa, talvez até de Portugal, porque Lisboa hoje, né? Acho que isso mudou a posição geopolítica de Portugal no mundo. Já desde do final do século XVI, com o desaparecimento do rei Dom Sebastião em Alcácer-Quibir, no norte do Marrocos, e a península e a união com a Espanha, quando a Holanda começa a atacar as colônias portuguesas e Portugal começa a perder seu domínio na África do Sul, na Indonésia, na Malásia, etc., o Império Português já entra em declínio. Mas até 1755, Portugal se mantinha como um grande império. Mas o terremoto, porque custou quase metade do PIB do Império Português para reconstruir Lisboa. Para reconstruir Lisboa. Tipo, 40% do PIB, se não me engano. Nossa. E isso fez com que Portugal perdesse as suas pretensões a reconquistar as antigas colônias que havia perdido para os holandeses. Olha só que interessante, hein? Isso fez Portugal ter que parar de investir no exército, na marinha. Então foi ultrapassado pelas potências.
Esse terremoto foi Cara, catastrófico. o terremoto mudou completamente a história de Portugal inteiro, então. Sim. Agora, também mudou a cara de Lisboa, porque senão a gente não poderia ir na Praça do Comércio hoje. E hoje nós podemos ir graças ao terremoto, né? Porque não existia pra... A Praça do Comércio era para comércio na época, né? E era Palácio Real. Mas, enfim, isso tem a ver que esse conhecimento eu já tinha, mais ou menos. Certo. Como eu falei, o que acontece depois de 1822 eu não fazia a menor ideia. Tipo, Salazar, ditadura, isso eu não tinha a menor ideia. E Dom Afonso Henriques, a história do Dom Pedro do amor dele com a Dona Inês, também não fazia a menor ideia disso. Mas de 1500 a 1822 eu já sabia. Eu gosto de história. Então, quando eu comecei a seguir em Lisboa, eu estava mais preocupado em saber os lugares. A história mais recente também, né? Ou mesmo saber o lugar. Eu lembro que o primeiro tour que eu fiz, eu fiquei tipo, por favor, que a igreja esteja aqui. Tem 20 pessoas de mim, eu estou levando 20 pessoas, já faço a menor ideia se a igreja está lá ou não. Ufa, a igreja está aqui. Por favor, vou nessa rua, que eu vou parar onde eu vou parar. Que eu não tinha a menor ideia. Eu comecei a seguir em Lisboa com 2 semanas em Portugal. Eu não fazia a menor ideia de pra onde estava indo, sabe? E eu também não tinha ainda memória afetiva com a cidade.